Ouça isso que o nosso querido Olavo falou. A ideia da alma humana e do autoconhecimento humano como princípio organizador. Quer dizer, não é o cosmos, mas não é mais a ordem cósmica que funciona como modelo organizador da sociedade. É uma alma humana que busca se completar, busca a sua própria maturidade e busca a sua própria perfeição, e a partir daí ela observa a sociedade. Tá certo? Quem no Brasil está fazendo isso? Mesmo entre os olavistas, para não chamar de olavete, que eu achei meio pejorativo, mas olavistas, quem que está fazendo isso? Tu acha que tu sente um desejo de expandir o autoconhecimento e expandir o conhecimento sobre as coisas? Ou tu sente um estilo reativo de tratar as coisas, ou seja, sempre no modo da reação? Porque eu vejo que os filósofos estão sempre reagindo, os chamados filósofos estão sempre reagindo. Então, você vê, Sócrates julga a sociedade. Você não vê ninguém fazendo isso antes dele. Né? Então, ele julga a sociedade a partir da sua própria experiência de buscar a verdade dentro de si. Então ele encontra um novo princípio ordenador que não é acessível imediatamente à sociedade como um todo, mas é acessível somente ao indivíduo que se entregue a esta tarefa. É muito fácil confundir o estudo da filosofia, ou seja, adquirir informações, né, com o problema do autoconhecimento, da expansão da própria experiência e da investigação da unidade da própria experiência. Quando ele busca saber a verdade sobre si mesmo e sobre cada um dos tópicos que estão em discussão publicamente, ele está se entregando a um exercício que não corresponde a nenhuma função pública existente. Isso é bem importante. Ou seja, existe um aspecto íntimo da filosofia que não é público. Hoje o que eu percebo é que só existe o aspecto público da filosofia. Eu não vejo o aspecto íntimo. Porque para desenvolver o aspecto íntimo da filosofia, necessariamente tu vai entrar em conflito com o público, com o nomos. Tá certo? Então, aí a alma, a consciência do filósofo que se transforma a nova unidade de medida. Mas não é consciência, não é uma mera opinião individual. Não é isto. É o exercício de uma busca interior da verdade com uma persistência e uma honestidade até o fim. É aí que o filósofo conquista, vamos dizer, uma espécie de autoridade intelectual, apenas intelectual, superior à sociedade. Tu acha que os filósofos que temos aí ativos no YouTube, tu acha que eles estão realmente examinando as coisas para ver se é verdade? Ou eles estão usando as coisas para mostrar que as suas opiniões são superiores? Essa é a grande questão. Ele usa um discurso, sobretudo, do que nós na modernidade vamos chamar de ideologia. A ideologia é justamente o reino da palavra, do discurso sofisticado, sem ter conteúdo, sem determinar o que é justiça, sem determinar aquilo que é o correto, sem determinar o que é verdade. Isso foi o Flávio Morgenstern, no discurso dado no Brasil Paralelo. Aqui ele define mais ou menos a ideologia. Mas eu pergunto se isso não é uma característica da direita,
da direita filosófica também, hoje em dia. Vamos ver de novo. Por exemplo, usando de novo o exemplo do advogado, o advogado que ele não está defendendo uma boa causa, que seria um sofista da modernidade, um advogado que está defendendo alguém culpado, ele usa um discurso, sobretudo, do que nós, na modernidade, vamos chamar de ideologia. A ideologia é justamente o reino da palavra, do discurso sofisticado, sem ter conteúdo. Bom, ele relaciona o discurso sofisticado ao papel do advogado. Ele faz relação com os sofistas da Grécia Antiga. Mas eu penso, quando temos, por exemplo, o Paulo Cogos falando de 300 e 400 mil ideias do Tomás de Aquino em 10 minutos, comentando um post que alguém fez sobre design, isso não é a sofisticação do ponto de vista filosófico, ou seja, sofismo? Eu me pergunto. Vamos mostrar aqui. Imagina tu pega um post de alguém que estava só fazendo um post mostrando a necessidade do design, e daí de repente o vídeo vira uma enciclopédia da filosofia. Não é que ele fala coisa errada, mas, por exemplo, ele fala dos transcendentais do ser. Os transcendentais do ser, o veritas, o bonum e o pulcrum, realmente é uma aberração moderna. Mas qual que é o grande problema aqui? O grande problema... Eu não vou ainda analisar o vídeo, isso eu planejei para depois. Eu vou analisar o vídeo também, mas só mostrando. Por isso que eu tenho o material preparado. Ele fala da teologia versus filosofia. Falaram, não, deixa os teólogos para lá. Aí começou nominalismo, antropocentrismo, a desgraça toda começou quando alguém se achou melhor que os teólogos. Por que os teólogos são melhores que nós filósofos? Porque os teólogos, eles recebem... Pô, teólogo melhor que filósofo. Ideia super complicada. Imagina, em 30 minutos, o cara resolveu tudo. Anjo da luz... O que diz? O capeta, o cramulhão, o pai do comunismo, o que está por trás do MBL, se traveste de anjo de luz. O capeta não aparece como uma figura... É que é o pai do comunismo, eu acho que eu concordo com ele. Adequatio rei et intellectus. Ela se dá por uma abstração da coisa. Muito bem. E a beleza? A beleza está na proporção percebida. Percebida por outras faculdades para além do intelecto. A beleza é percebida pelas faculdades. A beleza está na percepção da proporção. Discutível, né? Dá uma olhada na história da estética. Eu gostaria de ver o que um kantiano falaria sobre isso, mas tudo bem. Daí, de repente, estética tomista, ele fala da proporção e da clareza. A integridade, a proporção e a claridade. Ou seja, a coisa tem que estar inteira, a coisa tem que ter proporções harmônicas e a coisa tem que se apresentar de forma clara. Então, não tem como justificar a arte expressionista desse ponto de vista, que é um problema. Porque como é que tu vai expressar a verdade do feio? Para expressar a verdade do feio, muitas vezes tu vai ter que não só quebrar a proporção, mas ao menos quebrar a expectativa do que é o bem proporcionado. O conceito de kalos. Isso é só um vídeo falando de um post de alguém. Para os gregos,
A beleza profunda. Uma menina tava só postando para mostrar a importância de ter design gráfico para fazer logotipos bons, hein? Mesmo era o conceito de kalos, que era justamente a beleza unida ao bem. Então é belo falar a verdade. E é belo saber procurar a verdade, ainda que por trás, escondida, encoberta por uma falha acidental na nota de clareza da beleza. Tu entende o que eu tô falando? Eu acho muito legal o conhecimento dele, tem uma memória excelente. Exatamente por isso que ele se confunde tanto, na minha opinião. A memória é enlouquecedora, né? Então o que acontece aqui o problema não é intrínseco do conteúdo dele. Eu não vou disputar a competência dele como professor, mas mostrar que esse é o nosso problema. A gente tem muito professor e pouco filósofo. Porque o que está acontecendo aqui? Cara, ninguém entende isso que ele está falando, meu caro. A quantidade de conceitos densos que ele trata aqui e muitos questionáveis, não porque eu não concordo, mas porque são conceitos que abrem o flanco. Então, este que é o ponto de... O problema aqui, não só técnico-filosófico, no sentido de apresentar conceitos impossíveis de entender, desproporcionais ao que o post da menina tratou, mas o erro retórico de abrir o flanco para o contra-ataque esquerdista, para pôr de forma simples. Então, também é um erro retórico, é o erro da própria manutenção sofista da coisa, mas daí no bom sentido, né? No sentido retórico, no sentido das técnicas de comunicação. Por exemplo, aqui eu poderia falar da comunicação indireta do Kierkegaard. A gente vai lá para Kierkegaard, daí eu volto para Sócrates, daí de repente eu entro na fenomenologia do Husserl e isso é uma live com 3.000 pessoas comentando. Tu acha que elas estão entendendo isso? Pô, se o pessoal está seguindo isso tudo que o Paulo Cogos fala no Brasil, então por que a gente tem uma lei tão babaca como essa da misoginia? Tu entende o meu ponto, cara? O meu ponto não é pisar em cima do cara. Todo mundo está tentando o seu melhor, né? Mas é mostrar que essa palhaçada tem que acabar. As pessoas têm que entender que alguma coisa está sendo feita errada e que está gerando o efeito errado. Tipo, a causa errada gera o efeito errado. Entende? Uma causa inapropriada gera o efeito indesejado. Então, o que está havendo? Por que não está havendo uma mudança? Ele tem 200.000 inscritos. O Coruja do Carvalho deve ter quase parecido. Tu entende? Tipo, esse pessoal é altamente influente, então que tipo de coisa está havendo que a gente tem que lidar com a lei do emoji do ursinho daqui a pouco? Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? Deixa eu dar uma analogia para o meu estilo de pensamento. Ninguém compõe porra nenhuma hoje em dia de música, ainda mais no Brasil. Sim, tem coisas muito boas, mas tu vai ter que catar. O ponto é, não é conhecido por todos. Não é nem conhecido, nem nos cenários mais de nicho, por exemplo, os museus ou as casas de concerto, etc. Não se fala de um compositor brasileiro que todo mundo está morrendo de vontade de ouvir. Tu entende o meu ponto? Tá. E também, mesmo aqui na Áustria ou na Alemanha, tu entende? As pessoas não estão morrendo de vontade de ouvir certos compositores, e aqueles que estão aí no panteão, tipo Hans Zimmer, daí de um outro hemisfério aí da música, que consegue popularidade porque tem muito marketing e promoção, tá? Então o fato é, algo está errado com o jeito
que as pessoas têm de ensinar música. Entende?